Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo esteja enchendo seus corações daquela santa e bendita alegria que só os filhos do Senhor podem desfrutar. Amém? E, meus queridos, se vocês ainda não estão participando da série de 21 dias em prol do batismo do Espírito Santo, bem no finalzinho do vídeo, quando aparecer a tela da volta de Jesus, é só clicar no quadradinho à direita que vocês vão ser redirecionados para a nossa jornada de 21 dias, ok? Bom, depois de um novo levantamento aí que foi feito, publicado no dia 17 de junho, a Organização Mundial de Meteorologia fez um alerta, então, dizendo que o planeta vai atravessar por um período de temperaturas altas e inéditas nos próximos 5 anos. E de acordo com esse levantamento que fizeram, haverá um profundo impacto em diversas regiões do mundo. E com relação ao Brasil, a previsão que foi feita é que haverá queda das chuvas na Amazônia e a própria agricultura do Brasil também vai sofrer impactos. Também, de acordo com esse levantamento, essa grande onda aí de calor vai ser alimentada pela concentração elevada de gases de efeito estufa e também pelo fenômeno El Niño, que, segundo os especialistas, vai retornar com bastante força. E, de acordo com as previsões que fizeram, a probabilidade aí de que os próximos 5 anos sejam efetivamente mais quentes do que os atuais é só de 98%. E diante desse novo levantamento, é interessante lembrar que o secretário-geral da ONU deixou bem claro no final do ano passado que, segundo a ciência, o mundo está em uma encruzilhada e nós estamos nos aproximando do ponto o qual não haverá retorno. E diz as Escrituras: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Queridos, embora existam muitos interesses por detrás desses levantamentos e dessas pesquisas, a verdade é que o aquecimento global não é apenas um meio de levar a sociedade a aderir à Agenda 2030 da ONU, porque a própria palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, que Deus irá destruir aqueles que destroem a terra. Veja, por milênios o homem não teve a capacidade de destruir o planeta Terra, porque apesar de terem sido feitas guerras no passado, e na verdade muitas guerras, no máximo essas eram travadas com lanças, paus, espadas e em alguns casos com grandes pedras. Então, no século X, os chineses ali começaram a se utilizar da pólvora, mas ainda assim não podia se dizer que através daquelas armas arcaicas era possível verdadeiramente que o mundo fosse destruído. Mas em 1945, com a primeira bomba atômica, o ser humano deu um grande passo com relação às armas de destruição em massa. Mas, apesar das armas nucleares poderem devastar rapidamente o planeta Terra, nós sabemos que Deus não permitirá que o mundo seja completamente destruído dessa maneira. Contudo, com o início da Revolução Industrial em 1760, um pouquinho antes do início do tempo do fim, os homens não estavam dando um passo gigantesco na destruição por armas atômicas, mas eles estavam dando um passo gigantesco na gradativa deteriorização e destruição do planeta. Veja, a tecnologia poderia ser tão somente uma bênção, mas por conta da ganância egoísta do homem, com o avanço da tecnologia, o planeta tem se tornado a cada ano mais e mais impróprio para se viver. Com o avanço da tecnologia, os homens passaram a obter mais e mais dinheiro e fazendo do dinheiro seu ídolo, semelhantemente a como os antigos colocavam seus filhos em sacrifício nas mãos de Moloque. Hoje, por causa da idolatria aos bens materiais e ao dinheiro, o homem está virtualmente colocando o mundo inteiro com sua civilização sobre as mãos de Moloque. Queridos, é bem verdade que Deus tem enviado e ainda enviará os seus juízos pré-advento, mas assim como as pragas no Egito e as 7 últimas pragas foram e serão retribuições de Deus sobre os ídolos das nações, hoje o Senhor tem permitido que sobrevenham todas essas calamidades ao mundo em retribuição à ganância do ser humano, o qual valoriza mais os bens materiais e o ganho do que a vida humana. Valorizam mais o dinheiro do que a vida daqueles por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário. Amigos, esse caos climático que estamos vivendo é apenas o começo, é apenas o princípio das dores.
Porque essas catástrofes naturais estão misturadas com a misericórdia de Deus. Mas em breve, o Senhor retribuirá aos homens sem mistura de misericórdia. Queridos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E vocês já pararam para pensar o que significa cair nas mãos de um Deus ofendido depois deste ter decidido não mais agir com misericórdia para com os transgressores da sua lei? Os homens têm uma grande responsabilidade sobre suas costas, porque, apesar do pecado, a ordem de Deus de que deveríamos cuidar e zelar deste planeta permanece. E em Apocalipse 11 nos é dito que o Senhor destruirá aqueles que destroem a terra, porque estes estão sendo mordomos infiéis para com o talento que o Senhor colocou em suas mãos. Ou seja, estes não estão zelando do planeta, o qual Deus nos concedeu com todos os seus recursos naturais para que estes fossem uma bênção para o homem. Bom, Deus irá retribuir com destruição aqueles que estão destruindo o planeta, porque estes foram mordomos infiéis. Mas, se Deus tem derramado seus juízos sobre os mordomos infiéis e ainda os derramará sem mistura de misericórdia por não zelarem do planeta que Ele os confiou, então, o que o Senhor vai fazer com aqueles que receberam um talento ainda mais precioso, a verdade presente para os últimos dias, mas que dela não estão zelando, mas pelo contrário, gradativamente estão destruindo? E diz o Espírito de profecia: esses cães mudos que não querem ladrar serão aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Com Deus não se brinca. Não desatendamos a advertência contida na carta à igreja em Laodiceia. Deus não vai passar a mão na cabeça dos remanescentes só pelo fato de terem eles os seus nomes escritos nos livros da igreja profética para esses últimos dias, mas pelo contrário. A ira do Senhor se levantará contra os falsos remanescentes 10 vezes mais do que ela se levantará contra o ímpio. Amigos, eu os aconselho para que orem a Deus e supliquem que Ele os faça entender o que é ser verdadeiramente um adventista do sétimo dia. E não cesse de orar até que Deus os faça compreender a altura, a profundidade, a largura e a extensão da solene responsabilidade que recai sobre este povo. Nós estamos em uma guerra. E o Senhor não vai tolerar, e muito menos congratular, aqueles soldados que não estão avançando para ganhar o terreno das trevas. Deus não vai dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, para aqueles que não vestem a camisa da verdade, e para aqueles que não vivem e que não morrem por Cristo. Mas pelo contrário, tais falsos remanescentes, que conscientes ou inconscientes estão destruindo a sã doutrina, receberão sobre si as pragas tão certamente como os ímpios que estão destruindo o planeta também receberão. Queridos, busquemos verdadeiramente uma íntima comunhão com Jesus. Leiamos e estudemos os evangelhos e aprendamos do nosso Mestre e com o nosso Mestre. E supliquemos a Ele, o Espírito Santo, para que verdadeiramente tenhamos um caráter tal como o caráter dele, porque Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Contudo, a sua justiça demanda que Ele destrua o ímpio e o pecador. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, teus juízos pré-advento têm sido enviados a este planeta a fim de despertar os homens e a igreja e, Senhor, não nos deixe permanecer dormindo, mas desperta-nos e faça de nós verdadeiros remanescentes da profecia bíblica. E isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.